O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Rajadharmanusasana Parva. Capítulo 13. Sahadeva fala. Sahadeva disse: por rejeitar somente os objetos externos, ó Bharata, alguém não alcança o sucesso. Até por rejeitar as atrações mentais a obtenção de sucesso é incerta. Que aquele mérito religioso e aquela felicidade que são daquele que rejeitou os objetos externos, mas cuja mente ainda os cobiça internamente, seja a porção de nossos inimigos. Por outro lado, que o mérito religioso e a felicidade que são daquele que governa a terra, tendo rejeitado todas as ligações internas também, seja a porção de nossos amigos. A palavra mama, meu, consistindo em duas letras, no sânscrito as vogais estão ocultas, é a própria morte. Enquanto a palavra oposta na mama, não meu, consistindo em três letras, é o eterno Brahma. Tudo que vem do egoísmo produz a morte, enquanto que tudo que vem de um estado de mente oposto a este conduz a Brahma ou imortalidade. Brahma e morte, ó Rei, entrando invisivelmente em cada alma, sem dúvida, fazem todas as criaturas agirem. Se este ser, ó Bharata, que é chamado de alma, nunca está sujeito à destruição, então por destruir os corpos das criaturas uma pessoa não pode ser culpada de matar. Se, por outro lado, a alma e o corpo de um ser são nascidos e destruídos juntos, e quando o corpo é destruído a alma também é destruída, então o caminho, prescrito nas escrituras, de ritos e ações seria inútil. Portanto, afastando todas as dúvidas acerca da imortalidade da alma, o homem de inteligência deve adotar o caminho que foi trilhado pelos virtuosos dos tempos antigos e mais antigos. É certamente inútil a vida do rei que, tendo adquirido a terra inteira com suas criaturas móveis e imóveis, não desfruta dela. Em relação ao homem que vive na floresta de frutas e raízes selvagens, mas cuja atração pelas coisas da terra não cessou, tal homem, ó rei, vive dentro das mandíbulas da morte. Veja, ó Bharata, os corações e as formas externas de todas as criaturas como as tuas próprias manifestações. Aqueles que cuidam de todas as criaturas como de si mesmas escapam do grande medo, da destruição. Tu és meu rei, tu és meu protetor, tu és meu irmão, e tu és meu superior e preceptor. Cabe a ti, portanto, perdoar estas declarações incoerentes em tristeza de uma pessoa tomada pela angústia. Verdadeiro ou falso, isto que foi proferido, ó Senhor da Terra, foi proferido por um devido respeito por ti, ó o melhor dos Bharatas, que eu tenho. Capítulo 14. Draupadi fala. Vaisampayana disse: quando o filho de Kunti, o rei Yudhishthira, o justo, permaneceu silencioso depois de escutar seus irmãos que estavam dizendo estas verdades dos Vedas, aquela principal das mulheres, Draupadi, de olhos grandes e grande beleza, e descendência nobre, ó monarca, disse estas palavras àquele touro entre reis sentado no meio de seus irmãos que pareciam muitos leões e tigres, e como líder no meio de uma manada de elefantes. Sempre expectante de saudações carinhosas de todos os seus maridos, mas especialmente de Yudhishthira, ela era sempre tratada com afeição e indulgência pelo rei. Conhecedora dos deveres e cumpridora deles na prática, aquela dama de quadris largos, olhando para seu marido, desejou sua atenção em palavras calmantes e gentis e falou o seguinte. Draupadi disse: estes teus irmãos, ó Partha, estão chorando e secando seus palatos como chatacas, mas tu não os alegras. Ó monarca, alegre estes teus irmãos, que parecem elefantes enfurecidos, em bravura, com palavras apropriadas, estes heróis que sempre beberam do cálice da miséria. Porque, ó rei, enquanto vivendo ao lado do lago de Vaita, tu disseste a estes teus irmãos, então residindo contigo, e sofrendo com o frio e o vento e o sol, estas palavras. Avançando para a batalha pelo desejo de vitória, nós mataremos Duryodhana e desfrutaremos da terra que é capaz de conceder todos os desejos. Privando grandes guerreiros em carros de seus carros e matando elefantes enormes, e cobrindo o campo de batalha com os corpos de guerreiros em carros e cavaleiros e heróis, ó castigadores de inimigos, nós realizaremos sacrifícios grandiosos de diversos tipos com presentes em profusão.
Todos estes sofrimentos, devido a uma vida de exílio nas florestas, então terminarão em felicidade. Ó o principal de todos os praticantes de virtude, tendo tu mesmo então dito estas palavras para teus irmãos, porque, ó herói, tu deprimes nossos corações agora. Um eunuco nunca pode desfrutar de riqueza. Um eunuco nunca pode ter filhos, assim como não pode haver um peixe em um lodo, desprovido de água. Um kshatriya sem a vara de castigo nunca pode brilhar. Um kshatriya sem a vara de castigo nunca pode desfrutar da terra. Os súditos de um rei que não tem a vara de castigo nunca podem ter felicidade. Amizade por todas as criaturas, caridade, estudo dos Vedas, penitências, estes constituem os deveres de um Brahmana e não de um rei, ó o melhor dos reis. Reprimir os maus, apreciar os honestos, e nunca se retirar da batalha, estes são os maiores deveres dos reis. É considerado como conhecedor dos deveres aquele em quem há perdão e ira, doação e tomada, medo e destemor, e castigo e recompensa. Não foi por estudo, ou doação, ou mendicância que tu adquiriste a terra. Aquele exército do inimigo, ó herói, preparado para irromper sobre ti com todo o seu poder, abundando com elefantes e cavalos e carros, forte com 3 tipos de força, a força que depende do mestre, aquela que depende de bons conselhos, e a que depende da força e coragem dos próprios homens, protegido por Drona e Karna e Asvatthama e Kripa, foi derrotado e morto por ti, ó herói. É por isso que eu te peço para desfrutar da terra. Antigamente, ó o poderoso, tu, ó o monarca, dominaste com poder, literalmente, subjugaste com a vara de castigo, a região chamada Jambu, ó o tigre entre homens, cheia de regiões populosas. Tu também, ó os soberanos de homens, dominaste com poder aquela outra região chamada Kraunchadvipa situada no oeste do grande Meru e igual ao próprio Jambudvipa. Tu subjugaste com poder, ó o rei, aquela outra região chamada Sakadvipa no leste do grande Meru e igual ao próprio Kraunchadvipa. A região chamada Badrasva, no norte do grande Meru e igual a Sakadvipa foi também dominada por ti, ó o tigre entre homens. Tu até penetraste no oceano e dominaste outras regiões, também, ó herói, e as próprias ilhas cercadas pelo oceano e contendo muitas províncias populosas. Tendo, ó Bharata, realizado tais façanhas incomensuráveis, e tendo obtido, através delas, as adorações dos Brahmanas, como é que tua alma não está satisfeita? Vendo estes teus irmãos diante de ti, ó Bharata, estes heróis cheios de poder e parecendo com touros ou elefantes enfurecidos, em bravura, porque tu não te diriges a eles em palavras aprazíveis? Todos vocês são como celestiais. Todos vocês são capazes de resistir a inimigos. Todos vocês são competentes para chamuscar seus inimigos. Se somente um de vocês tivesse se tornado meu marido, minha felicidade mesmo assim teria sido muito grande. O que eu preciso dizer então, ó tigres entre homens, quando todos vocês 5 são meus maridos, e olham por mim, como os 5 sentidos inspirando o corpo físico? As palavras de minha sogra, que é possuidora de grande conhecimento e previdência, não podem ser falsas. Dirigindo-se a mim, ela disse: ó princesa de Panchala, Yudhishthira sempre manterá você em felicidade, ó dama excelente. Tendo matado muitos milhares de reis possuidores de destreza ativa, eu vejo, ó monarca, que por tua insensatez tu estás prestes a tornar aquele feito inútil. Aqueles cujo irmão mais velho se torna louco, o seguem todos na loucura. Pela tua loucura, ó rei, todos os Pandavas estão prestes a ficarem loucos. Se, ó monarca, estes teus irmãos estivessem em seus juízos, eles teriam então te prendido com todos os incrédulos, em uma prisão, e tomado sobre si mesmos o governo da terra. A pessoa que por estupidez de intelecto age desta maneira nunca consegue ganhar prosperidade. O homem que trilha o caminho da loucura deve ser submetido a um tratamento médico pela ajuda de incenso e colírio, de remédios aplicados pelo nariz, e de outros medicamentos. Ó o melhor dos Bharatas, eu sou a pior de todas aquelas do meu sexo, já que eu desejo continuar a viver embora eu esteja privada de meus filhos. Tu não deves desconsiderar as palavras faladas por mim e por estes teus irmãos que estão se esforçando dessa maneira, para te dissuadir do teu propósito.
De fato, abandonando a terra inteira, tu estás convidando a adversidade e perigo a virem sobre ti. Tu brilhas agora, ó monarca, assim como aqueles dois melhores dos reis, Mandatri e Anvarisha, respeitados por todos os senhores da terra, nos tempos passados. Protegendo teus súditos justamente, governe a Deus a terra com suas montanhas e florestas e ilhas. Não fiques desanimado, ó rei. Adore os deuses em diversos sacrifícios. Lute com teus inimigos. Faça doações de riqueza e roupas e outros objetos de prazer para os brahmanas, ó o melhor dos reis. Capítulo 15. Arjuna fala sobre segurar a vara de castigo. 4 tipos de maneiras de punir pessoas: repreensão/sociedade, medo do mundo seguinte, vara de ama, reis, tirar posses, propriedade, trabalho pesado. Vaisampayana disse, ouvindo estas palavras da filha de Ajnasena, Arjuna falou mais uma vez, mostrando respeito apropriado por seu irmão mais velho de braços poderosos e glória imorredoura. Arjuna disse, o homem armado com a vara de castigo governa todos os seus súditos e os protege. A vara de castigo está desperta quando tudo mais está adormecido. Por isto, os sábios caracterizaram a vara de castigo como a própria justiça. A vara de castigo protege justiça e lucro. Ela protege também, ó rei. Por isto, a vara de castigo é identificada com o objetivo triplo da vida. Grãos e riqueza são ambos protegidos pela vara de castigo. Sabendo disto, ó tu que és possuidor de erudição, tome a vara de castigo e observe o rumo do mundo. Uma classe de homens pecaminosos desiste de pecar por medo da vara de castigo nas mãos do rei. Outra classe desiste de ações parecidas por medo da vara de ama, e ainda outra por medo do mundo seguinte. Outra classe de pessoas desiste das ações pecaminosas por medo da sociedade. Assim, ó rei, neste mundo, cujo curso é tal, tudo é dependente da vara de castigo. Há uma classe de pessoas que são impedidas de devorarem umas às outras somente pela vara de castigo. Se a vara de castigo não protegesse as pessoas, elas afundariam na escuridão do inferno. A vara de castigo, Danda, foi assim nomeada pelos sábios porque ela reprime os indisciplinados e pune os maus. A punição de brahmanas deve ser pela palavra da boca, censura. De kshatriyas, por dar a eles somente o alimento que baste o sustento da vida, tirando todas as suas posses. De vaisyas, pela imposição de multas e confisco de propriedades, enquanto que para sudras praticamente não há punição, pois eles não possuem riquezas e a prestação de serviços já é seu dever. Apesar disso, trabalho duro pode ser imposto a ele. Para manter os homens alertas aos seus deveres, e para a proteção da propriedade, ordenanças, ó rei, foram estabelecidas no mundo, sob o nome de castigo, ou legislação punitiva. Onde o castigo, de cor escura e olhos vermelhos, permanece em uma atitude de prontidão para atacar todo o transgressor, e o rei tem uma visão correta, os súditos nunca esquecem eles mesmos. O brahmacharin e o chefe de família, o recluso na floresta e o mendicante religioso, todos estes seguem seus respectivos caminhos somente pelo medo do castigo. Aquele que não tem nenhum medo, ó rei, nunca realiza um sacrifício. Aquele que não tem medo nunca faz doações. O homem que não tem qualquer medo nunca deseja aderir a qualquer compromisso ou pacto. Sem perfurar os órgãos vitais de outros, sem realizar os feitos mais difíceis e sem matar criaturas como um pescador, matando peixes, nenhuma pessoa pode obter grande prosperidade. Um pescador que não matasse peixes não teria alimento. Sem matar, nenhum homem foi capaz de alcançar fama neste mundo ou adquirir riqueza ou súditos. O próprio Indra, por matar Vritra, se tornou o grande Indra. Aqueles entre os deuses que são dados a massacrar outros são muito mais adorados pelos homens. Rudra, Skanda, Sakra, Agni, Varuna, são todos matadores. Kala Inritiu e Vayu e Kuvera e Surya, os Vasos, os Maruts, os Sadyas, e os Visvadevas, ó Bharata, são todos matadores. Humilhadas por sua destreza, todas as pessoas se curvam àqueles deuses, mas não a Brahma ou Datri ou Pushan em qualquer tempo.
Somente poucos homens que são de disposição nobre adoram em todas as suas ações aqueles entre os deuses que são dispostos igualmente para com todas as criaturas e são autocontrolados e pacíficos. Eu não vejo criatura neste mundo que sustente a vida sem fazer qualquer ato de injúria para outros. Animais vivem de animais, os mais fortes dos mais fracos. O mangusto devora ratos. O gato devora o mangusto. O cachorro devora o gato. O cachorro é devorado pelo leopardo pintado. E todas as coisas são também devoradas pelo destruidor quando ele chega. Este universo móvel e imóvel é alimento para as criaturas vivas. Isto foi ordenado pelos deuses. O homem de conhecimento, portanto, nunca fica perplexo por isto. Cabe a ti, ó o grande rei, te tornar aquilo que tu és por nascimento. Somente, kshatriyas, tolos, reprimindo ira e alegria, se refugiam nas florestas. Os próprios ascetas não podem manter suas vidas sem matar criaturas. Na água, sobre a terra, e nas frutas, há inúmeras criaturas. Não é verdade que uma pessoa não as mata. Qual dever maior há do que manter a vida? Se em manter a vida uma pessoa mata essas criaturas, ela de nenhuma maneira comete pecado. Há muitas criaturas que são tão minúsculas que sua existência somente pode ser inferida. Com a queda das pálpebras somente, elas são destruídas. Há homens que, subjugando ira e orgulho, se dirigem para rumos ascéticos de vida e deixando aldeias e cidades vão para as florestas. Chegados lá, aqueles homens podem ser vistos tão perplexos a ponto de adotarem um modo de vida familiar mais uma vez. Outros podem ser vistos, que, no cumprimento da vida familiar, cultivando a terra, arrancando ervas, cortando árvores e matando aves e animais, realizam sacrifícios e finalmente alcançam o céu. Ó filho de Kunti, eu não tenho dúvida de que as ações de todas as criaturas se tornam coroadas com sucesso somente quando a política do castigo é devidamente aplicada. Se o castigo fosse abolido do mundo, as criaturas logo seriam destruídas. Como peixes na água, animais mais fortes matam os mais fracos para servirem de alimento. Esta verdade foi antigamente falada pelo próprio Brahmana, isto é, que a punição devidamente aplicada mantém criaturas. Veja, os próprios fogos, quando extinguidos, resplandecem novamente, em terror, quando soprados. Isto é devido a um medo da força ou castigo. Se não houvesse castigo no mundo distinguindo o bom do mal, então o mundo inteiro estaria envolvido em completa maldade e todas as coisas estariam confusas. Mesmo aqueles que são quebradores de regras, que são ateus e zombadores dos Vedas, afligidos pelo castigo, logo se tornam dispostos a cumprir as regras e restrições. Todos neste mundo são mantidos corretos pelo castigo. Uma pessoa naturalmente pura e justa é rara. Cedendo a um medo da punição, o homem se torna disposto a cumprir regras e restrições. O castigo foi ordenado pelo próprio Criador para proteger religião e lucro, para a felicidade de todas as quatro classes, e para fazê-las corretas e modestas. Se o castigo não pudesse inspirar medo, então corvos e animais predadores comeriam todos os outros animais e homens e a manteiga clarificada destinada para sacrifício. Se o castigo não sustentasse e protegesse, então ninguém estudaria os Vedas, ninguém ordenharia uma vaca leiteira, e nenhuma donzela se casaria. A vaca leiteira se permite ser ordenhada somente pelo medo do castigo, e donzelas também se casam, sem praticarem o amor livre, por medo do castigo pelo rei, sociedade, ou Yama no mundo seguinte. Se o castigo não sustentasse e protegesse, então devastação e confusão teriam se manifestado por todos os lados, e todas as barreiras teriam sido varridas, e a ideia de propriedade teria desaparecido. Se o castigo não sustentasse e protegesse, o povo nunca realizaria devidamente sacrifícios anuais com grandes presentes. Se o castigo não sustentasse e protegesse, ninguém, qualquer que fosse o modo de vida ao qual pertencesse, cumpriria os deveres daquele modo como declarados nas Escrituras, e ninguém conseguia adquirir conhecimento.
Se isso não corresponde à grosseria da doutrina, poupe a vara e arruine a criança. Pelo menos é evidente que o medo de ser considerado um burro e um tolo e incorrer no ridículo ou desagrado do tutor e condiscípulos induz uma pessoa a adquirir conhecimento. Nem camelos, nem bois, nem cavalos, nem mulas, nem jumentos iriam, mesmo se atrilados, arrastar carros e carruagens, se o castigo não sustentasse e protegesse. Do castigo dependem todas as criaturas. Os eruditos, portanto, dizem que o castigo é a base de tudo. Do castigo depende o céu que os homens desejam, e dele depende este mundo também. Onde o castigo destruidor de inimigo é bem aplicado, nenhum pecado, nenhuma fraude, e nenhuma maldade é vista. Se a vara de castigo não fosse erguida, o cachorro lamberia a manteiga sacrificial. O corvo também levaria a primeira oferenda sacrificial, se a vara não fosse mantida erguida. Justamente ou injustamente este reino agora se tornou nosso. Nosso dever agora é abandonar a aflição. Portanto, desfrute deste reino, e realize sacrifícios. Homens que são afortunados, vivendo com suas queridas esposas e filhos, comem boa comida, usam roupas excelentes, e adquirem virtude alegremente. Todas as nossas ações, sem dúvida, dependem da riqueza. E aquela riqueza também é dependente do castigo. Veja, portanto, a importância do castigo. Os deveres foram declarados somente para a manutenção das relações do mundo. Há duas coisas aqui, isto é, abstenção de ferir e ferir incitado por motivos justos. Destes dois, é superior aquele pelo qual a virtude possa ser adquirida. É melhor matar o tigre que invadiu o pasto do que permanecer quieto por medo de ferir aquele animal predador e cometer pecado. Pois naquela morte há mérito, porque se não fosse morto o animal mataria as vacas diante dos olhos do espectador e o último incorreria em pecado por testemunhar a visão passivamente. Para ser mais geral, Arjuna diz que é melhor ferir por motivos corretos do que não ferir por medo do pecado. Não há ato que seja totalmente meritório, nem algum que seja totalmente mau. Certos ou errados, em todos os atos alguma coisa de ambos é vista. Submetendo animais à castração, seus chifres também são cortados. Eles são então obrigados a suportar pesos, são amarrados e castigados. Neste mundo que é insubstancial e decaído com abusos e tornado doloroso, ó monarca, pratique os antigos costumes dos homens, seguindo as regras e analogias citadas acima. Realize sacrifícios, dê esmolas, proteja teus súditos, e pratique a justiça. Mate teus inimigos, ó filho de Kunti, e proteja teus amigos. Que o desânimo não seja teu, ó rei, enquanto matando inimigos. Aquele que faz isso, ó Bharata, não incorre no menor pecado. Aquele que pega uma arma e mata um inimigo armado avançando contra ele não incorre no pecado de matar um feto, pois é a ira do inimigo atacante que provoca a ira do matador. A alma interna de toda criatura não pode ser morta. Quando a alma não pode ser morta, como então alguém pode ser morto por outro? Como uma pessoa entra em uma casa nova, assim mesmo uma criatura entra em corpos sucessivos. Abandonando formas que estão desgastadas, uma criatura adquire novas formas. As pessoas capazes de ver a verdade consideram essa transformação como a morte. Capítulo 16. Bhima fala sobre saúde mental e física. Alegria e tristeza. Vaisampayana disse, depois da conclusão do discurso de Arjuna, Bhimacena de grande ira e energia, reunindo toda a sua paciência, disse estas palavras para seu irmão mais velho: Tu és, ó monarca, conhecedor de todos os deveres. Não há nada desconhecido para ti. Nós sempre desejamos imitar tua conduta, mas, pai, nós não podemos fazer isso. Eu não direi nada. Eu não direi nada. Isso mesmo era o que eu desejava. Impelido, no entanto, por grande aflição, eu sou obrigado a dizer alguma coisa. Escute estas minhas palavras, ó soberanos de homens. Pela estupefação das tuas faculdades tudo está posto em perigo, e nós mesmos estamos ficando desanimados e fracos. Como é que tu que és o soberano do mundo, que és familiarizado com todos os ramos de conhecimento, permites que tua compreensão seja nublada pela tristeza, como um covarde?
Os caminhos justos e injustos do mundo são conhecidos por ti. Não há nada pertencente ao futuro ou ao presente que seja também desconhecido para ti, ó o Poderoso. Quando tal é o caso, ó o Monarca, eu indicarei, ó os soberanos de homens, as razões a favor de nós assumirmos a soberania. Ouça-me com total atenção. Há dois tipos de doenças, físicas e mentais. Uma surge da outra. Nenhuma delas pode ser vista existindo independentemente. Sem dúvida, doenças mentais surgem das físicas. Da mesma maneira, doenças físicas provêm das mentais. Esta é a verdade. Aquele que se entrega a desgostos por causa de sofrimentos passados, físicos ou mentais, colhe dor da dor e sofre dor em dobro. Frio, calor e vento, estes três são os atributos do corpo, de outra maneira chamados muco, bile e gases. Sua existência em harmonia é sinal de saúde. Se um dos três prevalece sobre o resto, remédios são prescritos. O frio é controlado pelo calor, e o calor é controlado pelo frio. Bondade, paixão e ignorância são os três atributos da mente. A existência destes três em harmonia é sinal de saúde mental. Se um destes prevalece sobre o resto, remédios são prescritos. A aflição é controlada pela alegria, e a alegria é controlada pela aflição. Uma pessoa, vivendo no atual desfrute de felicidade, deseja se lembrar de suas dores passadas. Outra, vivendo no presente sofrendo aflição, deseja se lembrar de sua felicidade passada. Tu, no entanto, nunca foste triste na dor ou contente na felicidade. Isto é, tu foste sempre superior à alegria e aflição e nunca te permitiste ser jubiloso com alegria ou abatido pela tristeza. Tu não deves, portanto, usar tua memória para ficar triste durante tempos de felicidade, ou contente durante tempos de tristeza. Parece que o destino é todo-poderoso. Ou, se esta for tua natureza, pela qual tu estás assim aflito, como é que tu não te lembras da visão que tiveste antes, de Krishna precariamente vestida sendo arrastada, em seu período, perante a Assembleia? Se é da tua natureza relembrar as angústias em tempos alegres, por que tu não te lembras do insulto à tua esposa? Esta lembrança te encherá de raiva e te convencerá de que ao matar teus inimigos, que a insultaram, tu agiste muito apropriadamente. Porque tu não te lembras da nossa expulsão da cidade, Kuru, e do nosso exílio, nas florestas, vestidos em camurças, como também da nossa vida nas grandes florestas? Porque tu te esqueceste das aflições infligidas por Jatasura, da batalha com Chitrasena, e da angústia sofrida nas mãos do rei Sindu? Porque tu te esqueceste do chute recebido pela princesa Draupadi de Kishaka enquanto nós estávamos vivendo em segredo? Batalha violenta, ó destruidor de inimigos, como aquela que tu lutaste com Bhishma e Drona está agora diante de ti, para ser lutada, no entanto, somente com tua mente. De fato, está agora à tua frente aquela batalha na qual não há necessidade de setas, de amigos, de parentes e partidários, mas a qual terá que ser lutada só com tua mente. Se tu abandonares teu ar vital antes de vencer nesta batalha, então, assumindo outro corpo, tu terás que lutar com esses mesmos inimigos novamente. Por teu abandono de prosperidade e reino, portanto, dos meios de efetuar tua salvação por meio de sacrifícios e doações e outros atos de piedade, tu terás que renascer e recomeçar esta batalha mental com tuas dúvidas. Portanto, lute esta batalha hoje mesmo, ó touro da raça Bharata, desconsiderando o que diz respeito ao teu corpo, e ajudado pelas tuas próprias ações, conquiste e te identifique com o inimigo da tua mente. Yudhishthira deve se identificar com sua própria alma, pois é a alma que é seu inimigo e com a qual ele está lutando. Tal conquista e identificação implica na cessação da batalha e, daí, na obtenção de tranquilidade. Se tu não podes vencer esta batalha, qual será tua condição? Por outro lado, ao vencê-la, ó monarca, tu terás alcançado o grande objetivo da vida. Aplicando o teu intelecto a isto, e averiguando os caminhos corretos e errados das criaturas, siga o rumo adotado pelo teu pai antes de te governe teu reino apropriadamente. Por boa sorte, ó rei, o pecaminoso Duryodhana foi morto com todos os seus seguidores. Por boa sorte, tu também obtiveste a condição das madeixas de Draupadi.
Tu as restauraste à condição normal, pois ela tinha mantido os cabelos desgrenhados desde que eles haviam sido agarrados por Dussasana. Depois da morte dos Kuros, aqueles cabelos foram amarrados para cima como antes, ou restaurados à sua condição normal. Realize com os ritos devidos e presentes abundantes o sacrifício de cavalo. Nós somos teus servos, ó filho de Prita, como também Vasudeva de grande energia. Capítulo 17. Yudhishthira responde afirmando o apego deles à riqueza. Yudhishthira disse: descontentamento, atração descuidada por bens mundanos, ausência de tranquilidade, poder, insensatez, vaidade e ansiedade, afetado por estes pecados, ó Bhima, tu cobiças soberania. Livre do desejo, prevalecendo sobre alegria e tristeza e obtendo tranquilidade, te esforce para ser feliz. Aquele monarca sem igual que governará esta terra ilimitada terá somente um estômago. Por que então tu louvas este modo de vida? Os desejos de uma pessoa, ó touro da raça Bharata, não podem ser saciados em um dia, ou em muitos meses. O desejo, o qual é incapaz de ser satisfeito, não pode, de fato, ser saciado no curso de toda uma vida. O fogo, quando alimentado com combustível, se inflama. Quando não assim alimentado, ele é extinto. Portanto, extinga com pouca comida o fogo no teu estômago quando ele aparece. Aquele que é privado de sabedoria procura muita comida para seu estômago. Conquiste teu estômago primeiro. Tu então serás capaz de conquistar a terra. A terra estando conquistada, aquilo que é para o teu bem permanente então será obtido por ti. Tu louvas desejos e prazeres e prosperidade. Aqueles, no entanto, que renunciaram a todos os prazeres e reduziram seus corpos por meio de penitências alcançam regiões de beatitude. A aquisição e conservação do reino estão ligadas à justiça e injustiça. O desejo por elas existe em ti. Liberte-se, no entanto, das tuas grandes cargas, e adote a renúncia. O tigre, para encher seu estômago, mata muitos animais. Outros animais desprovidos de força e movidos pela cobiça vivem das presas do tigre. O tigre de Bengala age como um pescador para animais e homens. Quando um tigre sai em uma expedição de pesca, o que ele usualmente faz é apanhar peixes grandes de rios rasos e jogá-los em direção à terra para longe da beira d'água. O pobre animal é muito frequentemente seguido, sem perceber, por animais carnívoros menores, e às vezes por bandos de pescadores. Eu tenho visto grandes peixes com as marcas das garras do tigre sobre eles expostos para venda em um mercado de aldeia. Se reis, aceitando posses mundanas, praticarem a renúncia, eles nunca poderão ter contentamento. Veja a perda de discernimento que é visível neles. Na realidade, no entanto, aqueles que vivem de folhas de árvores, ou usam somente duas pedras ou seus dentes para descascar seus grãos, ou vivem só da água ou do ar, conseguem conquistar o inferno. A menos que reis realizem tais penitências, eles não podem escapar do inferno. Tais penitências, no entanto, são impossíveis para eles enquanto eles estiverem no meio de luxos. Aceitar riqueza e não usá-la, portanto, é impraticável. O rei que governa esta terra ilimitada, e a pessoa que considera ouro e seixos igualmente, entre esses dois, o último é citado como o que alcançou o objetivo de sua vida e não o primeiro. Dependendo, portanto, daquilo que é um eterno refúgio de alegria neste mundo e após a morte, pare de agir e de ter expectativas com relação aos teus desejos e cesse de ter atração por eles. Quem desistiu do desejo e prazer nunca tem que sofrer. Tu, no entanto, te afliges por prazeres. Isto é, tu não estás livre do desejo. Rejeitando o desejo e prazer, tu podes conseguir te libertar do falso discurso. O falso discurso, neste caso, consiste em se declarar como realmente desapegado enquanto desfrutando de riqueza e poder, isto é, a declaração hipócrita de renúncia no meio de luxos. Como já dito por Yudhishthira, tal renúncia é impraticável. Há dois caminhos bem conhecidos, por nós, o caminho dos pitris e o caminho dos deuses. Aqueles que realizam sacrifícios vão pelo caminho dos pitris, enquanto os que são pela salvação vão pelo caminho dos deuses.
O caminho dos Pitris significa o curso de ritos védicos pelos quais uma pessoa obtém felicidade futuramente. O caminho dos deuses significa o abandono dos ritos religiosos por contemplação e conduta piedosa. Por penitências, por brahmacharya, por estudo dos Vedas, os grandes rishis, abandonando seus corpos, procedem para regiões que estão acima do poder da morte. Os prazeres mundanos têm sido intitulados como vínculos. Eles também são chamados de ação. Livre daqueles dois pecados, vínculos e ação, uma pessoa alcança o fim mais sublime. É mencionado um verso cantado, nos tempos antigos, por Janaka, que era livre dos pares de opostos, livre de desejo e prazeres, e praticante da religião de Moksha. O verso é assim: meus tesouros são imensos, contudo eu não tenho nada. Além disso, se Mithila inteiro fosse queimado e reduzido a cinzas, nada meu seria queimado. Como uma pessoa no topo de uma colina olha para baixo sobre os homens na planície, assim aquele que subiu no topo da mansão do conhecimento vê as pessoas se afligindo por coisas que não requerem aflição. Quem, no entanto, tem uma inteligência superficial, não vê isto. Aquele que, olhando para as coisas visíveis, realmente as vê, é citado como tendo visão e compreensão. A faculdade chamada de compreensão é assim chamada por causa do conhecimento e compreensão que ela dá de coisas desconhecidas e incompreensíveis. Aquele que conhece as palavras de pessoas que são eruditas, que são de almas purificadas, e que alcançaram a um estado de Brahma, conseguem obter honras grandiosas. Quando uma pessoa vê que criaturas da infinita diversidade são todas uma e a mesma, e que são somente emanações diversificadas da mesma essência, então ela é considerada como tendo alcançado Brahma. O fato é, a unificação da variedade infinita e sua identificação com a alma suprema é a obtenção de Brahma. Uma pessoa, portanto, que alcançou Brahma cessa de se considerar como separada do resto do universo. O egoísmo, a fonte do pecado e injúria, desaparece dela. Aqueles que alcançam este estado elevado de cultura alcançam aquele objetivo supremo e bem-aventurado, e não aqueles que não têm conhecimento, ou aqueles que têm almas pequenas e estreitas, ou que são desprovidos de discernimento, ou que não fazem penitências. De fato, tudo depende da compreensão desenvolvida.